Olha que coisa, hein? É. Governo Trump admite o primeiro erro nas deportações. Salvadorenho, que fugiu para os Estados Unidos com medo da violência em seu país, foi mandado de volta e está preso. Explica, Socorro. Eu acho que é a primeira vez que o governo Trump, Amadeu, admite um erro, porque eles nunca admitem o erro, eles nunca pedem desculpa e eles partem para acusação. Isso é o que o governo Trump tem feito. Mas, nesse caso, essa primeira meia-culpa foi da Agência de Imigração dos Estados Unidos. A agência assumiu, quer dizer, o governo Trump assumiu, que foi o que eles chamaram de um erro administrativo, a deportação de um homem de El Salvador, que estava morando nos Estados Unidos desde 2011. Então, a Agência de Imigração diz que foi um erro administrativo, foi um descuido, mas que eles não podem levar o homem de volta para os Estados Unidos, porque agora ele está sob custódia do governo de El Salvador. Isso aconteceu em março, que o Mar Armando Garcia foi levado para El Salvador. O governo americano diz que ele foi deportado porque ele é membro de uma gangue, membro de uma organização criminosa, mas em um tribunal. E aí a gente tem o documento em um tribunal em que um tribunal em que a deportação do El Salvadorenho está sendo contestada no tribunal, no documento da justiça, o governo americano admitiu que foi um erro, que foi esse erro administrativo, que foi um descuido. Como eu já falei, o homem foi para os Estados Unidos em 2011. Em 2019, o advogado disse que ele foi fugindo da violência de El Salvador, e em 2019 a justiça americana proibiu que ele fosse deportado, alegando que ele seria perseguido quando voltasse para El Salvador. O advogado reforça que ele fugiu da violência, que ele não tem ligação com o crime, a família não sabia, a mulher do El Salvadorenho, a mulher que é americana, ele tem um filho americano, eles não sabiam em que local o homem havia sido levado. A mulher reconheceu o marido nas fotos que nós da imprensa divulgamos sobre esses voos de deportações. Inclusive, ela tem medo do marido ser torturado, ela diz que ele pode ser torturado ou pode morrer nessa prisão, coisa que o governo americano nega. O governo americano nega que isso pode acontecer. Mas quem defendeu a deportação foi o vice-presidente J.D. Vance. Ele foi para as redes sociais, foi para o X hoje, ele defendeu, ele disse que o homem é um membro de uma gangue. Além de ser membro de uma gangue, ele disse que o homem cometeu várias infrações de trânsito nos Estados Unidos. Hoje, durante uma coletiva com a imprensa, a secretária de imprensa da Casa Branca, a Caroline Leavitt, ela foi questionada sobre essa deportação e ela disse que há informações confiáveis de que o homem era um criminoso que estava envolvido com o tráfico de pessoas. Mas não tem, o homem nunca foi condenado, não tem nenhuma condenação e ela não mostrou nenhuma prova. Amadeu. Que horror, professor Vila. Que horror, né? Que horror. E é interessante, e foi mesmo dito diversas vezes aqui nesse nosso espaço, que muitos daqueles que tinham chegado aos Estados Unidos, mas já eram eleitores, tinham sua situação regularizada, mas tinham parentes que não estavam com a situação regularizada nos Estados Unidos e votaram no Trump. E depois dizem que foram surpreendidos, como nós sabemos que durante toda a campanha eleitoral o Trump falou isso, e na gestão anterior isso já tinha ficado claro, agora de forma muito mais acirrada do que quando ele foi presidente da última vez. É triste, né? Triste porque a gente sabe como é a realidade de El Salvador e a situação que esse senhor vai sofrer quando retornar lá, né? É terrível, mas é isso, e o terror que está, hoje também eu estava lendo o UOL, Jamil Chad, nas universidades americanas com os estrangeiros. É uma situação extremamente difícil. Então, o Trump cria problemas graves externos, inclusive com o Brasil, acabamos de falar sobre isso, agora internamente vai criar uma situação logo, logo insurrecional, sem exageros. Primeiro de muitos erros, Franci, quer dizer, assumido, né? Aliás, assumido pela metade, porque o vice-presidente disse que é isso mesmo, tem que mandar para fora de qualquer jeito. Raridade, Amadeu. Dificilmente depois dessa o governo Trump vai assumir algum outro erro. E até mesmo nessa nota, é uma nota ali um tanto contraditória, porque
o governo Trump diz que não tem como trazê-lo de volta. Mas não tem mesmo não, porque agora está na mão do Bukele, né? Mas o Bukele é super parceiro do Trump. Se o Trump pedisse, ele mandava, uma conversa, um diálogo que ele mandava de volta. Agora, falando verdade aqui, se fosse você, esse salvadorenho aí, você preferia ficar com o Bukele ou com o Trump? Olha, aí é o ponto, né, cara? O cara vai fazer o quê, né? Vamos aí, Ari, a Socorro agora.